Eu me chamo Isis e eu sou professora da área de linguagens, portanto eu dou aula de redação, de literatura e de língua portuguesa. A Sabrina me procurou e me pediu para que eu indicasse um livro para vocês que contextualizasse algum momento da história. E eu fiquei pensando, eu achei um desafio, porque praticamente todos os nossos livros da literatura têm como pano de fundo algum contexto histórico que influencia direta ou indiretamente nas personagens. E aí eu fiquei pensando por um tempo e me lembrei de uma narrativa que eu gosto muito e que me marcou muito, tanto no ensino médio, no pré-vestibular, e que me fez buscar cada vez mais sobre essa autora, que é a Lígia Fagundes Telles. A obra é As Meninas. Não raramente a Lígia evoca nas suas narrativas personagens femininas, o que é muito interessante, porque eu gosto muito desse tipo de literatura, em que personagens mulheres são protagonistas das histórias. Essa narrativa que eu vou indicar para você hoje é um livro onde tem 3 personagens mulheres que são principais, elas que contam a história. O livro, como eu disse para vocês, tem o título de As Meninas. Ele foi escrito em 1973. A Lígia, em uma entrevista, disse uma vez que ser testemunha do seu tempo e da sociedade é isso que um escritor deve ser. E foi exatamente o que a Lígia Fagundes Telles fez nesta obra. Ela retratou um momento histórico. Por ter sido escrita em 1973, essa obra retrata o momento do governo militar. A gente sabe que o governo militar teve início em 64 e ficou até 85, em 1985. Portanto, teve um longo período aí de repressão, de opressões, de violências e torturas, sobretudo em 68, que foi criado o AI-5, que é o nosso ato institucional talvez mais opressivo e violento, onde institucionalizava a tortura. E a Lígia Fagundes Telles usa o governo militar como pano de fundo desse romance. Mas para contextualizar a narrativa para vocês, é uma história que conta a vida de 3 personagens, a Lorena, a Lia e a Ana Clara. Elas vivem em um pensionato, que é tipo um internato, uma instituição onde recebem alunos e estudantes que geralmente estão fazendo faculdade ou estão numa universidade próxima. E lá eles recebem cuidados básicos, como alimentação, um teto para dormir, uma cama, né? Então, lá elas se reúnem e conversam sobre várias temáticas. O principal cômodo dessa narrativa é o quarto da Lorena, onde elas se encontram para falar sobre angústias, para ser vulnerável e construir essa amizade que é muito forte. A Lorena, ela é considerada a burguesinha das meninas. Ela é super romântica, apaixonada por um homem que é casado. Ela é virgem, puritana, ela é bem da elite, filha de pais que são donos de terras, então ela tem muito dinheiro. E a gente percebe que ela tem dinheiro porque é descrito vários objetos vindos de outros países que estão no quarto dela. Ela sempre tem sais para poder tomar banho, perfumes e maquiagens e bolsas e sapatos, e ela sempre gosta de emprestar muito para suas amigas. Então a gente tem essa ideia de que ela tem um pouco mais de dinheiro do que as outras. Já a Lia é uma personagem que eu diria completamente oposta à Lorena. A Lia, ela é chamada de Leão, porque ela é muito forte e ela é uma militante de esquerda, considerada comunista, feminista, luta pelos direitos. E ela tem um namorado que foi preso por conta do golpe militar. Através da narrativa da Lia, a gente percebe em que contexto histórico se passa essa história. E a gente vai percebendo o que está acontecendo no Brasil naquele momento. A Lia, ela cursa ciências sociais e ela é muito engajada. A Lorena brinca que a Lia tem todos os problemas do mundo sobre os seus ombros. Ela é muito sensível às dores dos oprimidos. A nossa terceira personagem é a Ana Clara, carinhosamente chamada de Anturva. É a personagem talvez mais triste da obra. Ela retrata uma jovem que é muito linda,
as meninas descrevem ela assim. Ela é modelo e ela sonha em ser rica, em casar com um homem rico. Ela tem um noivo que tem um certo grana, mas ela trai o noivo dela com um traficante. E ela vive entorpecida, ela está sempre drogada e completamente viciada em drogas e em álcool. Essas três personagens tão diferentes se unem, no quarto da Lorena, e lá elas conversam sobre diversos assuntos. Eu quero chamar a atenção para falar da personagem Lia, que ela tem um amigo que também está no movimento de militância, É um cara completamente engajado na política e ele luta ferozmente contra a ditadura militar. E ele escreve uma carta para Lia dizendo como ele foi torturado. E eu queria ler para vocês essa carta, o trechinho dessa carta, porque é bastante impactante e serve para a gente refletir. Vou pedir para a Sabrina colocar no link dessa obra para vocês baixarem gratuitamente. E nesse PDF que eu vou passar para vocês, ele está na página 105. Ali, interrogaram-me durante 25 horas enquanto gritavam: traidor da pátria, traidor! Nada me foi dado para comer ou beber. Durante esse tempo, carregaram-me em seguida para a chamada capela, a câmara de torturas. Iniciou-se ali um cerimonial frequentemente repetido e que durava de 3 a 6 horas cada sessão. Primeiro me perguntaram se eu pertencia a algum grupo político. Neguei. Enrolaram, então, alguns fios em redor dos meus dedos, iniciando-se a tortura elétrica. Deram-me choques inicialmente fracos, que foram se tornando cada vez mais fortes. Depois, obrigaram-me a tirar a roupa. Fiquei nu e desprotegido. Primeiro me bateram com as mãos e em seguida com cacetetes, principalmente nas mãos. Molharam-me todo, para que os choques elétricos fizessem mais efeito. Pensei que fosse então morrer, mas resisti. E resisti também às surras que me abriram um talho fundo no cotovelo. Na ferida, o sargento Simões e o cabo Passos enfiaram um fio. Obrigaram-me então a aplicar choques em mim mesmo e em meus amigos. Para que eu não gritasse, enfiaram um sapato dentro da minha boca. Outras vezes, panos féticos. Após algumas horas, a cerimônia atingiu seu ápice. Penduraram-me no pau de arara, amarraram minhas mãos diante dos joelhos, atrás dos quais enfiaram uma vara, cujas pontas eram colocadas em mesas. Fiquei parando no ar. Enfiaram-me então um fio no reto e fixaram outros fios na boca, nas orelhas e mãos. Nos dias seguintes, o processo se repetiu com maior duração e violência. Os tapas que me davam eram tão fortes que julguei que tivessem me rompido os tímpanos. Mal ouvia. Meus punhos estavam ralados devido às algemas, minhas mãos e partes genitais completamente enegrecidas devido às queimaduras elétricas. É impossível a gente não se sentir impactado e sensibilizado com essa cena descrita. É uma cena bastante impactante que retrata a tortura na época dessa opressão e violência gritante que era do governo militar. Gostaria também de dizer que essa obra, apesar de falar muito sobre o golpe militar e sobre esse contexto de violência, ela também trata sobre assuntos muito tabus, que até hoje são tabus, mas que imagina na época de 1973, quando foi publicada. Trata sobre sexo, sobre masturbação feminina, sobre aborto, sobre preconceitos, sobre drogas, homossexualidade e estupro. Então, a Lígia Fagundes Telles, ela foi muito ousada não só de retratar uma cena de tortura, de usar o golpe militar como pano de fundo da sua narrativa, mas também de tratar de temas considerados tabus, principalmente no universo feminino. Então, fica de dica para vocês. Baixe esse livro de forma gratuita no link que eu vou enviar para vocês. Eu espero que vocês tenham se sentido impactados e afetados por essa leitura e por essa indicação, ok? Fiquem na paz e me siga nas redes sociais. Eu tenho um Instagram que está sendo alimentado aos pouquinhos, que eu vou
dar dicas de literatura, de língua portuguesa, eventualmente de redação também, que se chama @literalmenteisis. Me segue lá, vou ficar feliz em ter um contato com vocês. Beijinhos, até uma próxima.